condição de dizimar, de ofertar nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada um aqui. Essa oração que eu faço em seu nome, Jesus Cristo, e agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2. Hoje eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Colossenses, capítulo de número, versículo número 15. Minha versão diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que ele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Amém, queridos. Eu quero compartilhar com vocês sobre a soberania de Deus. Eu quero falar sobre a soberania de Deus. Paulo vai escrever, vai falar sobre a soberania de Deus de forma bem resumida no texto que nós acabamos de ler. Mas eu quero muito que você abra o seu coração, porque eu quero fazer mais ou menos eu quero descrever um pouco da história bíblica em que relata a vida de Deus. Então hoje eu quero muito que você olhe para mim e se prenda nisso, porque a partir de hoje eu quero que você saia daqui sabendo que Deus, Ele é poderoso. Ele é maior do que toda e qualquer circunstância e situação que você possa estar passando. Ele é maior do que qualquer situação que você esteja passando. Mas o propósito principal da soberania de Deus na sua vida, aonde tira-nos do cárcere da incredulidade, é saber que quem está em Cristo Jesus não existe mais condenação. Eu quero começar essa palavra dizendo a você, que você guarda o coração nisso. Não existe condenação se você está em Cristo Jesus. Não existe condenação na sua vida, desde que você esteja em Cristo Jesus. Não existe nada que pode te afastar do amor de Deus, desde que a graça e o Espírito de Deus de fato habite dentro de você. Eu não tenho a autoridade também de analisar isso. Existem alguns, tanto arminianos como calvinistas, vão usar de autoridade e dizer que é possível saber se alguém é salvo ou não. A Bíblia não me dá essa resposta. Eu particularmente não vejo isso na Bíblia, então não tenho essa autoridade de dizer se alguém é salvo ou não. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: não direis quem subirá ou quem descerá. Ele mesmo vai dizer que não tem essa autoridade. Por quê? Porque a salvação, ela é um ato soberano de Deus na vida de alguém, de forma sobrenatural. Eu não quero aqui falar sobre soteriologia, mas eu quero dizer, existe uma ação de Deus na vida de alguém que de fato abriu seu coração a partir do momento que alguém pregou o evangelho a ela. Naquele momento que aquela pessoa recebeu a graça e a salvação redentora do Senhor, de fato o Espírito Santo habitou dentro dela e a vida dessa pessoa foi totalmente mudada. A vida dessa pessoa foi totalmente regenerada. Como assim, Eduardo? Essa pessoa ela não tinha conhecimento de Deus, ela era inimiga, mas ela passou a entender Deus em sua plenitude. E quando eu falo plenitude, eu estou dizendo Deus como Pai. E se há uma das características principais de alguém, e aqui eu posso dizer para você, se há uma característica fundamental na vida de alguém que teve um encontro genuíno com o Senhor, é sua identidade de filho. É a capacidade e a convicção de saber que ele tem um Pai. É a convicção de saber que existe um Deus que não é só um Senhor, não é um Kyrios, não é apenas o Elohim, não é apenas Baruch Adonai, mas Ele é o meu Pai. Então, o Evangelho, a boa notícia de Cristo Jesus no Novo Testamento é trazer para o ser humano, trazer para aqueles a qual o autor já havia escolhido. Ele trouxe essa palavra dizendo: o Pai nosso que está no céu. A revelação em Cristo Jesus é a expressão do Pai. Então hoje eu quero que você comece, a partir do momento que eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre Deus, o soberano Deus, mas eu não quero que você tire ou perca da tua consciência de que
Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é dono de todas as coisas, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas Ele, antes de tudo isso, Ele é seu Pai. Amém? Ele é teu Pai e você é filho. Então, o filho que é filho, independente, mesmo que ele saia da casa do Pai, ele sempre volta. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Eu quero hoje falar sobre a soberania de Deus referente a esse texto. Vamos lá, pessoal. Nós estamos lendo o texto de Colossenses. Paulo escreveu à igreja de Colosso, mais ou menos no final dos últimos anos da vida de Paulo. Paulo escreveu na prisão em Roma. Ele estava prestes a ser morto, não ia demorar muito. E ele escreve a carta à igreja de Colosso, juntamente com Timóteo, que havia visitado. Se você ler a carta de Timóteo, você vai ver que ele pede para que ele venha visitá-lo, porque todos haviam abandonado ele. E ele expressa o coração dele em relação à situação que ele está passando, a humanidade de Paulo ali, mostrando a angústia dele, como ele está vivendo. Ele escreve juntamente com Timóteo, a partir do momento que ele vem visitá-lo. Timóteo traz algumas cartas para ele, alguns pergaminhos, para que ele possa continuar escrevendo as suas últimas cartas para as igrejas da já fundadas. E uma delas foi essa. Tanto é que no versículo de número 1, você vai ver que Paulo escreve dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, Timóteo, que era o seu filho na fé, um jovem, estava junto com ele ali no momento que ele estava escrevendo essa carta. E qual que é o objetivo da carta de Paulo à igreja de Colossenses, irmãos? O objetivo de Paulo era porque, além de ser apóstolo, ele era um pastor. E Paulo, como um bom pastor, ele observava e ficava sabendo de como estava a situação da igreja. E o que acontecia era que, dentro da igreja, pessoas, e não só na igreja de Colosso, mas em todas as igrejas que Paulo fundou, existiam pessoas tentando perverter o evangelho genuíno a qual ele tinha apresentado para o povo. E aqui não foi diferente no caso de Colossenses, no caso de algumas igrejas. E se você observar, esse ministério, essa igreja, Paulo ainda não tinha ido pessoalmente nessa igreja. Eles não conheciam Paulo pessoalmente. Em outros momentos, em outros capítulos posteriores, você vai ver que ele vai falar assim: eu espero conhecê-los pessoalmente, porque eu tenho ouvido falar da fé de vocês, e isso me alegra muito. Então, Paulo, a primeira iniciativa de Paulo é reconhecer que a igreja, ela tinha uma fé verdadeira, ela tinha um amor genuíno. E isso é um dos primeiros pontos importantes para nós hoje como igreja entendermos o que é sabermos e nos firmarmos na convicção pelo qual nós somos chamados. Por que nós somos chamados, irmãos? Por que nós estamos aqui hoje? A igreja moderna, e não falo somente a brasileira, mas falo de forma geral, a igreja moderna perdeu, em boa parte dela perdeu o entendimento do que é ser igreja. Tem muita gente vindo para a igreja pensando que a igreja é um clube social. Tem muita gente vindo para a igreja porque ela pensa que na igreja ela vai poder, não sei, criar um tipo de clube, quando na verdade a igreja ela nunca teve esse objetivo. Pelo menos a igreja que Cristo fundou teve. O objetivo da igreja primitiva, e não eu falo definitivamente a igreja primitiva de Atos, mas eu falo a igreja que Cristo fundou, ela veio com o objetivo de pronunciar as boas notícias do Evangelho. A igreja foi alicerçada em uma palavra. A igreja que tem seu propósito, ela tem um objetivo. E o objetivo é anunciar o Senhor que salvou, tirando ela das trevas e transformando ela para a luz do seu Filho amado. Logo entendemos que nosso objetivo é permanecermos no propósito de sermos luz e sal da terra. A preocupação do apóstolo Paulo era deixar com que a igreja, ou manter a igreja no mesmo propósito. Mas é muito fácil, irmão, nós perdermos esse propósito. É uma linha muito fina. Por quê? Porque nós temos a nossa vida social, nós temos a nossa vida pessoal, nós temos a nossa vida cotidiana, nós temos nosso trabalho, nós temos nossas contas para pagar, nós temos nossa família para sustentar. E isso não é um problema. Mas o grande problema é quando isso começa a tirar a nossa propósito. É quando tudo isso começa a tirar a nossa essência. Quando nós não entendemos quem somos, é uma coisa. Mas quando nós começamos a entender o propósito, lembra que eu falei
falei no último culto, não sei se foi no último ou no anterior, nós falamos sobre o que Deus nos deu. Foi no último culto que nós falamos sobre o banquete do Senhor. Ele estendeu o convite, lembra do texto? Ele estendeu o convite, mas os que ele convidou deram várias desculpas e não queriam participar do banquete. E o que aconteceu com aquela situação, querido? A Bíblia diz que aqueles homens que deram várias desculpas não foram para o banquete. O dono daquele banquete mandou aquele servo procurar as pessoas pobres, cegos, aleijados, os pobres, as pessoas simples da sociedade. Ele mandou chamar essas pessoas para o banquete e ainda termina o texto dizendo: aqueles a qual eu convidei outrora e que não aceitaram o meu convite, nunca provarão do meu banquete. E eu me lembro, a partir desse texto, todo o texto bíblico que Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, queridos, aqui vamos olhar para o âmbito humano e nós vamos entender o que Paulo quer dizer. Eu vou falar sobre a soberania de Deus com base em todas as Escrituras. O nosso propósito é ouvir o Evangelho. Se aquele dono da festa do banquete se irou, a Bíblia diz que ele ficou irado, é porque a responsabilidade de aceitar o convite ou não está sobre nossas mãos. Logo, ele dizendo, ele irou-se ao ponto de dizer: aqueles a qual convidei nunca provarão o meu banquete. Então, cabe a nós decidirmos caminharmos no propósito de sermos igreja ou não. Porque é muito fácil, queridos, eu pegar aqui e começar a falar coisas bacanas, eu começar a distorcer algumas coisas, ou tentar falar coisas muito top aqui para vocês, sobre o que é ser igreja, sobre o que é, mas eu prefiro me prender eu prefiro não me deixar que a palavra de Deus tome a primazia deste lugar. Porque a palavra de Deus, ela diz que as minhas ovelhas ouvem minha voz. E as ovelhas que ouvem minha voz, elas me conhecem o Pai. Então, a ovelha que ouve a voz do Pai, ela é ovelha. A ovelha que não ouve a voz do Pai nunca foi ovelha. E naquele dia, naquele grande dia, ele vai separar os bodes das ovelhas. Então, a preocupação de Paulo era essa: poxa, o que a igreja está vivendo? Quando você observa os próximos capítulos, você observa que o texto bíblico vai mostrar a preocupação de Paulo em relação ao gnosticismo dentro da igreja. Inclusive, a teosofia gnosticista tentando entrar dentro da igreja, a tradição judaica tentando voltar para dentro do rito litúrgico da igreja. Ou seja, eles estavam tentando misturar algumas das crenças pessoais para que dentro da igreja a liturgia fosse de acordo com aquilo que eles já tinham vivido. Logo, Paulo ele vem falar algo importantíssimo, e é aqui que eu queria que você observasse. No texto bíblico ele vai falar que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Grave nessa palavra, plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aí no versículo número 21 ele vai dizer: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados na fé. Esse é o versículo, olha só. Agora, entretanto, ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para nos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Olha aqui, Paulo dizendo: o objetivo de Cristo na cruz é pegar cada um daqueles que creram, daqueles que ele salvou,
Ele faça isso com você. Ele vai se apresentar diante do Pai e quer te apresentar. Ele quer chamar Mateus, fala com Mateus, vem aqui. Pai, Mateus, eu estou apresentando ele, inculpado e absolvido de qualquer acusação. Por causa de quê? Por causa dos versículos anteriores, por causa da justiça dele, por causa do sangue que ele derramou por ele. Mas aí tem um detalhe, olha o versículo 23. Não tem como a gente fugir desse versículo, queridos. Olha o versículo que vai dizer: se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem nos afastar da esperança do Evangelho. Se quiser depois discutir sobre teologia, a gente brinca, a gente conversa. Só fica com o texto dele para você. Se de fato vocês permanecerem na fé, alicerçados e firmes, sem nos afastar da esperança do Evangelho, que ouviste que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, por qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que lindo. Eu não consigo, e olhando para a história dos heróis da fé, enxergar o Evangelho que não causa temor. Eu não consigo ver alguém dizer que é cristão e não ter temor. Eu não consigo ver alguém que seguir e dizer que crê no Evangelho e não saber o que é arrependimento. Alguém que diz crer no Evangelho é porque recebeu a revelação do Evangelho. E a revelação do Evangelho é dada pelo Espírito de Deus. E se ele foi dado o Espírito de Deus, o Espírito do próprio Deus habita dentro dessa pessoa. Se o Espírito de Deus habita dentro dessa pessoa, a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis dentro dessa pessoa. Não tem como fugir disso. Não tem como eu dizer para você que você está em pecado e eu dizer para você que fica tranquilo, Deus vai te perdoar, fica tranquilo, mas você não tem um pingo de arrependimento naquilo que você tem vivido. Você não entendeu o Evangelho. Se dentro de você não tem, se você não olha para o pecado e aquilo não te machuca, você não entendeu o que é o Evangelho. É porque você ainda não entendeu o porquê que Cristo veio. Ontem eu estava pregando para alguns jovens, alguns adolescentes estavam aqui, e uma das perguntas que eu fiz para eles: por que Cristo não veio? A maioria das pessoas não sabe. Já conversei com várias pessoas, a maioria das pessoas não sabe. As pessoas vão falar para perdoar os meus pecados, mas que pecados? Para me salvar. Salvar de quê? Será que a tua consciência entende isso? A preocupação de Paulo era fazer com que a capacidade deles compreenderem e continuarem firmados naquilo que eles receberam não fosse dissipar dos seus corações. Por quê? Porque a tradição judaica traria para eles algo que chamamos de meritocracia. Eles conseguiriam fazer coisas pensando que Deus receberia os seus ritos religiosos como recompensa diante do que eles estão fazendo. Quando Cristo Jesus veio, ele vai dizer o seguinte: isso que vocês estão fazendo para Deus não chega a 0,1% daquilo que ele exige de vocês, se eles fossem de alguma. Porque ninguém é justo, e tudo que Deus exige, tudo que Deus exige precisa estar carregado de justiça. E o apóstolo Paulo vai dizer que não existe nenhum justo. Nenhum de nós somos justos. A preocupação de Paulo aqui era manter seus corações, trazer de volta e dizer para eles: cuidado, Cristo é a plenitude de todas as coisas, Ele é a imagem do Deus invisível. O que Paulo está dizendo? E ele não diz somente a igreja de Colossos, ele vai dizer isso em todas as suas cartas, ele vai reforçar isso. Ele vai dizer: Cristo é a esperança da salvação. Ou seja, é nele que nós precisamos nos alicerçar, é nele que precisamos, queridos. Se nós, eu sigo Cristo na minha casa, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de uma comunidade cristã, eu não preciso. Então você não conheceu Cristo. Eduardo, eu
produzo Deus lá na minha casa, eu faço as minhas boas obras na sociedade, sou uma pessoa justa. Você não conheceu a Cristo se você não tem comunhão com o corpo. Eduardo, você não tem autoridade de dizer isso. Eu não tenho, mas a Bíblia tem. Ela diz: aqueles que entram na porta são as minhas ovelhas, aqueles que não entram pela porta são ladrão e salteador. E ele vai terminar dizendo: eu sou a porta do aprisco. Se ele sempre fala sobre ovelha, comunidade como comunidade, igreja como corpo de Cristo, então o que eu estou querendo dizer para nós? É que o mesmo problema da igreja de Colossos muitas vezes é o nosso problema, irmão. A gente começa a criar um cristianismo para cada um de nós. A gente começa a criar um cristianismo que a gente começa a se achar muito inteligente. A gente começa a pensar que a gente começa a estudar alguma coisa, começa a adquirir algumas posições, a gente começa a misturar as coisas, querido. Cuidado com o teu orgulho. Cuidado com aquilo que você está pensando. O cristianismo não é o que você pensa, talvez você está confundindo as coisas. Viver o reino de Deus é tão simples como você imagina. Não precisa de muito carnaval, não. Não precisa de muita teologia, não. A única coisa que nós precisamos é entendermos o que Cristo fez por nós e o que Ele quer que façamos. Cristo é o nosso maior exemplo disso. E sermos igreja, queridos, uma igreja forte, uma igreja que entende isso, ela se torna relevante, ela se torna forte, ela não se abala por qualquer coisa. Ela não se abala por qualquer coisa. Eu falo isso sem medo, porque eu sei o que eu estou dizendo. Uma pessoa que entende quem é Cristo Jesus e quem Ele é, meu querido, ele não se abala, ele não para, ele continua, porque ele sabe quem o chamou, ele sabe quem ele encontrou. Por isso a Bíblia vai chamar nós de testemunhas. Uma testemunha, ela tem que ter visto aquilo, conforme eu vi uma decisão no grupo. A testemunha, vocês são minhas testemunhas, lembra que Jesus disse? Vocês serão minhas testemunhas. Uma testemunha, ela precisa ter experimentado, ela precisa ter escutado, ela precisa ter entendido aquilo que ela está falando, que está testemunhando. Ei, Cristo está aqui hoje em nosso meio, porque Ele prometeu, e Ele disse que estaria conosco, e Ele, Paulo vai dizer, Ele é o cabeça da igreja. Se Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Não existe um membro fora do corpo. Então, Deus é um Deus soberano. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados em Cristo, sem nos afastar da esperança do Evangelho do Cristo. Versículo 24, irmão. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo meu corpo que resta nas aflições de Cristo. Aqui, queridos, Paulo já está começando a falar sobre o prazer que ele tem. O prazer que ele tem de sofrer por causa da igreja. Paulo está dizendo o seguinte: para mim está sendo muito bom sofrer por causa da igreja. E saber que a igreja está aí. Eu queria ter sofrido igual Paulo. A gente não sofre, irmãos. A gente não sofre. A gente toma um caixa de qualquer coisa. Paulo estava numa prisão, sabendo como ele iria morrer. Em qualquer momento ele seria degolado. E ele está dizendo assim: eu estou muito alegre, até mesmo do sofrimento que eu estou passando por vocês. Completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo. Olha que lindo. Olha que lindo. Ele está dizendo o seguinte: no meu corpo eu completo o sofrimento de Cristo. Por quê? Porque eu faço parte desse corpo. Cristo sofreu para que você estivesse aqui. Cristo sofreu para que você estivesse aqui. Cristo sofreu para que você estivesse aqui.
Você viu que não é tão difícil entender o Evangelho? É entender que Cristo, Ele é o nosso mestre. Eu não preciso criar muita coisa, não preciso, piorar as coisas, não preciso complicar as coisas. Cristo. Por isso eu gostava muito do subtítulo da nossa igreja: simplesmente igreja. Simplesmente igreja. Então, completa o corpo que resta da sua, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo, ele sabia o privilégio que era sofrer por causa da igreja. Versículo 25: do qual me tornei servo, de acordo com a convocação de Deus. Servo aqui é mesmo que escravo, tá? Escravo. A qual me tornei servo, de acordo com a convocação de Deus, que me foi otorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. Versículo 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. A quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu amo esse texto. Cristo em vocês é a esperança da glória. Eu não sei se você consegue entender isso. Eu acredito que cada um consegue entender de uma forma. Na minha cabeça ela entende de uma forma, às vezes uma coisa entende de outra, aquela entende de um jeito, a minha, todos nós entendemos de uma forma, mas tenta compreender assim, esse mundo que nós vivemos é passageiro. E existia um sentimento no coração dos apóstolos, eu não me lembro agora do termo grego, gosto muito desse termo, mas era o sentimento de que Jesus poderia voltar a qualquer hora. Eles tinham o sentimento de que Jesus poderia voltar a qualquer hora. Era o sentimento de que a vida que eles estavam vivendo era só como se fosse um ensaio. De fato, era uma convicção tão grande de que qualquer momento eles passariam dessa vida para a vida que era a vida esperada deles. Por que eles tinham esse sentimento? Por causa do nível, peso da revelação que eles tinham recebido. Eles receberam. Tanto é que João, quando está apanhando na calçada do templo, embaixo do templo, eles estão sendo chicoteados. E aí, depois de serem chicoteados, açoitados, o Sinédrio fala que vocês estão proibidos de falar de Jesus aqui nessa cidade. João levanta o João, ele diz, 1 Pedro 5 pronuncia dizendo: julgue entre vocês se nós devemos obedecer a vocês ou a Deus. Aí João complementa dizendo: nós não podemos falar do que vimos e ouvimos. Então, quando Paulo vai dizer, a quem Deus entre os quais não, a quem Deus entre os que também não são judeus aprove dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Versículo 28. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria para que apresentemos todo mundo perfeito em Cristo. Então tira da tua cabeça que você está aqui, meu querido, para qualquer outra coisa. O objetivo dessa igreja, o objetivo desse pastor, o objetivo dessa igreja é isso aqui, ó. Eu falo isso sem medo. É isso aqui, ó, apresentar você perfeito em Cristo. Isso só é possível por causa da pregação expositiva da palavra de Deus. Porque é a palavra que nos limpa, é a palavra que te molda, é a palavra que te alinha, é a palavra que te reposiciona, é a palavra de Deus que te coloca no caminho. Então, qual que são os seus problemas hoje? Qual que são as suas... o que está te impedindo de continuar? O que está te impedindo de continuar? O que está te impedindo de prosseguir em Cristo? Deixa eu abrir meu coração para vocês. Eu queria muito em Cristo, de vez em quando aparecesse em cada igreja, de tempo em tempo, e pregasse pessoalmente. Ah, pastor, quem que eu queria, né? Eu não sei se você entendeu. Mas eles pegaram
a gente entenderia que isso aqui não é mais um culto. A gente entenderia que isso aqui não é mais uma noite. Você não veio aqui só porque, vamos para o culto hoje, vamos lá ouvir a palavra. Você entender que isso aqui é muito profundo. Esse momento é muito sagrado. Esse momento é santo. Esse momento, ele é... Existe algo muito espiritual que está acontecendo aqui. Ele, portanto, proclamou-nos a procedência ensinando para que todos apresentemos todo mundo em perfeito em Cristo. Então, queridos, a soberania de Deus na minha vida, na sua vida, é que Ele nunca irá abandonar aqueles a qual Ele chamou. Ele nunca vai abandonar aqueles a qual chamou e aqueles a qual aceitaram esse chamado. Por quê? Se você pegar uma mão, você aceita que você pegou na mão dele, irmão, você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo. Ele é fiel ao Senhor. Mesmo sem os fiéis, Ele é fiel sobre a nossa vida. Ele é fiel sobre a nossa vida, amém? Ele é fiel sobre a nossa vida. Esse mesmo Deus expressado no versículo 15, quando ele diz ele é a imagem de Deus invisível, é o mesmo Deus que destronou reinos e impérios, soberanias e poderes. Por isso que Paulo vai falar isso. Eu estou escutando um hino hoje o dia todo chamado Colossenses e a linha de amor, e suas linhas de amor. Eu estou apaixonado assim. É um texto, é uma música baseada nesse texto. Vai falar sobre a soberania de Deus, e aí ele pergunta no texto dizendo: aonde estão os reinos? Aonde estão os reis? Aonde estão as soberanias que assim o enfrentaram? Elas estão dobradas. Todos os reis e impérios que tentaram contra Deus e o seu povo foram destruídos. E aqui eu quero ir para a segunda parte do sermão. Dizer para você: Deus é contigo, e se Ele é contigo, não temas. Faraó tentou, mas Deus o destronou junto com seus cavaleiros. O que é o Egito hoje, queridos? O que é um governo que tentou contra o próprio Deus, a qual deixou que o seu coração, a partir do endurecimento de sua própria vontade, a vontade do próprio Deus, ele pudesse nos levar até o mar vermelho para que ali dissipasse todo ele. Por quê? Porque o objetivo de Deus não era somente derramar as 10 pragas do Egito, era realmente, de fato, mostrar que Ele é um Deus soberano e poderoso. Levou-os até o mar vermelho para que ali pudesse ser registrado diante de toda aquela nação o que Deus é e o que Deus faz com aqueles a qual tentam enfrentar Ele. Da mesma forma, foram os cananeus, todos os que tentaram resistir à vontade de Deus foram destruídos. Da mesma forma, foram os babilônios, a Babilônia, quando tentou e assim pela própria vontade de Deus invadir Jerusalém, conforme a própria oração do rei Joaquim, dizendo ao profeta Jeremias, no final do momento que eles já estão fazendo cerco em Jerusalém, ele vai consultar o profeta e dizer: ora ao Senhor em nosso favor. E aí o profeta vai, Deus manda o profeta dizer: eu estou a ponto de pegar as próprias armas de vocês e contra vocês. Ali Deus tinha um propósito. Deus então tira um pouco dali e leva. Só que Deus, ele ama tanto o seu povo que ele destruiu o Babilônia. O Babilônia não existe mais. O Império Romano subjugou o povo judeu, torturou-os durante muito tempo. O que é Roma hoje? O que é a Roma hoje? Por que, queridos? Por que eu estou citando isso? Por causa desse texto aqui, ó.
Versículo número 16: pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas para Ele, por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele, aí no versículo número 19 vai dizer: pois foi do agrado de Deus que ele habitasse pela plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Aí no final do versículo 18 ele vai dizer: para que nele tudo tenha a supremacia, tudo tenha o poder. Eu quero que você entenda que você não está diante de qualquer um, você está diante de um Deus que tem o poder sobre a sua mão. Ele é dono de todas as coisas. E hoje eu estava meditando esse texto e perguntando: poxa vida, eu sirvo um Deus tão poderoso e às vezes me esqueço. Você tem um Deus tão extraordinário que eu e você às vezes ainda não tem noção disso. Nós servimos um Deus poderoso, queridos. Um Deus que destrói, que levanta reis e destrona reis conforme a sua vontade. Nós servimos um Deus tão poderoso que Ele levanta impérios e Ele mesmo destrói esses impérios conforme a sua soberania e vontade. E Ele é um Deus tão extraordinário, mas tão extraordinário, com todo o seu poder. Ele ainda convida pecadores pequenos como nós fazemos seus filhos. Ele ainda convida nós tão pequenos para seguirmos a Ele e andarmos com Ele. Paulo está escrevendo, está reforçando a igreja de que o Cristo que foi pregado a eles, a qual até o momento eles só ouviram falar, não era somente mais um personagem religioso, porque essa é a dificuldade da igreja no momento. Era colocar Cristo como uma entidade religiosa, como a gente vê por aí. Mais um pregado no madeiro, numa cruz, no crucifixo, como se fosse uma entidade religiosa. Ainda que ela tenha uma importância, ela não é, ele não tem a supremacia. Por quê? Porque existem outros deuses aí. Por isso que Paulo estava combatendo a igreja para tirar isso do meio, para dizer: cuidado. Tanto é que antes dessa igreja ser fundada, um dos deuses que habitava dentro dessa igreja, dentro desse templo, era Júpiter e outros deuses. Júpiter era o principal. Então a preocupação de Paulo era que eles pudessem, se você estudar a história do momento da igreja, eles estavam tentando trazer algumas liturgias pagãs de volta para a igreja. E o que Paulo está fazendo é o seguinte: vocês não entenderam. Vocês estão entendendo errado. Jesus não é mais um Deus, ou é mais uma religião, um símbolo religioso de mais uma religião que se fundou na terra. Jesus é o único Deus, porque Ele é a imagem do Deus invisível que criou todas as coisas, e não só é um Deus invisível, mas o único Deus que existe. Não existe deuses além do nosso Deus. Ele está dizendo para a igreja toda o seguinte: vocês não estão servindo mais um Deus. Ei, primeira igreja batista de Paranatinga, eu e você precisamos hoje entender que nós não servimos mais um símbolo religioso. Nós não estamos mais servindo um Deus. Perdão, falei Paranatinga. Só me toquei quando vocês viram. Eu ia falar. Primeira igreja batista de Gaúcho do Norte. Ainda estou em introdução, irmão. Vocês não servem qualquer Deus. Desculpa a minha limitação, a minha linguagem. Eu falei errado. Vocês não estão servindo. Não é qualquer Deus. Vocês não estão servindo o Deus. Vocês estão servindo o único Deus. O único Deus criador dos céus e da terra. O único Deus que tem poder sobre as suas mãos. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Nós cremos na Trindade de Deus, mas sabemos que Ele é o próprio Deus. Sabemos que Ele é o próprio Deus, a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele não simplesmente enviou Jesus não é o arcanjo Miguel, como diz algumas religiões. Jesus não é
uma terceira pessoa diminutiva da divindade. Não, ele tem a mesma essência, autoridade e divindade do que o Pai. Ele é a expressão e a imagem do Deus invisível. Filipenses capítulo de número 2, ele vai dizer: e mesmo sendo Deus, ele não usou os poderes de ser Deus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana. O próprio Deus encarnou. Então, querido, você serve o único Deus. Os judeus creem no Deus que você serve, mas não creem nele de forma completa. Os muçulmanos creem em Alá e não entendem a essência da revelação de Deus em sua plenitude. Os budistas creem em Buda como uma representação divina para eles. E tantas outras pessoas e religiões creem em algum homem ou mulher que fez boas ações, realmente pessoas boas, mas nenhuma delas puderam fazer o que o nosso Deus fez. Porque os homens, sendo tão pequenos, tentam ser Deus, mas o nosso não. O nosso Deus, sendo tão grande, se fez homem para que pudesse ser salvo. Aonde você vai escutar uma história de um Deus que se fez homem e veio até a terra para que pudesse morrer por você? Nenhuma religião prega isso. Nenhuma religião tem isso. Só nós cremos em um único e verdadeiro Deus, Jesus. Ele veio para expressar o Pai e mostrar quem é o Pai. E ele não só morreu. Buda está morto. Maomé está morto. Todos esses homens estão mortos. Allan Kardec está morto. Com todo respeito, Maria está morta. Pedro está morto. João está morto. Mas só Jesus ressuscitou. Está vivo. Eduardo, e por que não podemos vê-lo? Seria muito fácil de seguirmos a ele se ele estivesse aqui, né? Por isso que ele falou: Tomé, quando ele ressuscitou, toca aqui. Se tinha duvidado, toca aqui, ó, aqui os dos cravos. Pode tocar. Ó Senhor, tu verdadeiramente, ó Filho de Deus, tu és o Senhor, Filho de Deus vivo. O que Jesus responde para ele? Tomé, você crê porque ele me viu? Bem-aventurados são os que nunca me viram, mesmo assim creem. Você e eu somos bem-aventurados. E sabe qual é o nosso privilégio? Nós só temos um privilégio dentro dessa caminhada cristã. É de que nossa fé nos sustentou até o final. Por isso ele fala: desde que estejamos alicerçados na fé. A fé vai nos levar até o final. A fé vai nos levar até o final. Naquele grande dia nós vamos ser aceitos como filhos de Deus e entrar nos pontos celestiais por causa da nossa fé. Se você vem congregar, é porque você entendeu o que é fé. Se você dizima a oferta, é porque você tem fé. Se você evangeliza, é porque você tem fé. Se você fala de Jesus, é porque você tem fé. Se você ora pelos enfermos, é porque você tem fé. Se você ora por aqueles que estão doentes, você tem fé. Se você ora por aqueles que são desacreditados na cidade, é porque você tem fé. Se Deus manda você fazer uma coisa que ninguém entende, mas você faz, é porque você tem fé. Se você diariamente busca em oração ouvir a voz de Deus, é porque você tem fé. Se você busca estar dentro do corpo de Cristo, é porque você entendeu o que é o corpo de Cristo, isso é fé. Por quê? Porque eu compreendo e acredito no que está escrito. É por isso que nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Isso que eu gosto muito, dentro das 5 solas de Martinho Lutero, a que mais eu gosto é a sola Escritura. Somente as Escrituras. De que as Escrituras é o que me mantém na fé. Então, querido, porque nele foram criadas todas as coisas do céu e da terra. O que ele está dizendo? Jesus não é mais é um filhinho de Deus. Jesus, nele foram criadas todas as coisas. Está falando que ele é o Deus que criou todas as coisas. Na terra, nos céus, as visíveis e as invisíveis. Por quê? Porque as visíveis são aquilo que nós vemos, as invisíveis são o mundo espiritual.
os anjos, os demônios, o céu, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, o inferno, o seio de Abraão, os portões celestiais, as ruas de ouro, os portões, os muros medidos por régua, pelo seu anjo, tudo foram criado por ele, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele. Ele criou todas as coisas com o poder de sua palavra. Versículo de número, o próximo versículo, irmão. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ou seja, nele todas as coisas subsistem. É porque ele é a causa de tudo existir. Jesus, ele não é mais uma pessoa que não tinha a divindade no Antigo Testamento, não. Ele é o Deus do Antigo Testamento que subjugou todos os impérios, que agora decidiu de uma vez por todas se manifestar na terra através de uma donzela chamada Maria, uma mulher santa, uma mulher pura. Ele entrou dentro do ventre dela, nas entranhas dela ele nasceu como ser humano, a divindade, o Deus poderoso que criou todas as coisas, agora veio e se manifestou para que pudéssemos estar com ele. Então, ele, sendo Deus, se fez irmão, se fez homem, assumiu a forma humana, sentiu o que nós sentimos, ele habitou em um corpo mortal para que pudesse caminhar a nossa caminhada, ele pudesse caminhar em nossa trajetória, para que, através do troféu que ele adquiriu pela sua santidade e justiça, pudesse entregar a nós a sua justiça. Então ele fez o que, querido? Ele percorreu, ele fez aquele percurso de vida que eu e você não conseguiríamos, para dar a nós a justiça de filho de Deus. Por isso ele é primogênito, filho mais velho. Então, entenda, ele é todas as coisas. É difícil, mas é isso. Ele é filho de Deus, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Yahvé Jireh, ele é o Yahvé Rafá, ele é o Baruch Adonai, ele é Elohim, ele é o primeiro, meio e fim. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele está na plenitude de todas as coisas, usando o alfabeto grego. Eu não lembro mais o alfabeto grego, então não vou arriscar. Mas ele vai falar para mostrar que ele está acima de qualquer sabedoria humana, que ele é a plenitude de toda a sabedoria humana, que ele é a plenitude de todas as coisas criadas. Ele está acima de tudo, porque tudo foi feito por meio dele. Então, ele é o cabeça do corpo, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Deus Criador, Deus Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o seu Deus. A pergunta que eu te faço é: qual é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Você tem certeza de quem é o seu Deus? Você sabe quem é o seu Deus? O seu Deus é Jesus, o soberano, o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que te sustenta. Ele é aquele que te mantém firme, desde que você esteja alicerçado. Repitam comigo, irmãos: fé. Fala mais forte: fé. Não viva sua vida baseada no seu orgulho, nos seus traumas, na sua intelectualidade. Nós carregamos isso, irmãos. Eu carrego isso. Nós temos essas coisas. Mas a nossa vida cristã tem que se basear só na fé. Quando a gente entende isso, querido, a gente amadurece. Aí a gente entende que é um buiós, um filho maduro. Que foi, assista as lives de sexta-feira, tá? No YouTube. Sexta-feira eu falei sobre isso. Filho maduro, buiós. Porque Romanos capítulo número 8, versículo 14 diz: porque se o Espírito de Deus, se vocês, porque todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Ou seja, aquele filho se chama buiós, filho maduro. Eu quero finalizar aqui. O objetivo dessa palavra é trazer convicção de quem Jesus é para essa igreja. Você serve um Deus vivo. Você serve um Deus poderoso. Você serve um Deus que não morreu. Você serve um Deus
que ressuscitou. Por que você está aqui? Se suas motivações são outras, a minha oração e a minha palavra é: arrependa-se, volte-se a Cristo, siga-o. Siga Ele, simples assim. Siga-o, siga-o, ouça-o, viva-o. Não tente ajudar a Deus, faça o que Deus quer que você faça. Siga-o, siga-o, sejam meus discípulos. Ele disse: venha. Ele disse: tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não está disposto a tomar a sua cruz e seguir não é digno de ser meu discípulo. Aquele que ama mais pai e mãe e filho do que a mim não é digno de ser meu discípulo. Então siga, até que tudo faça sentido. Siga, não pare. A minha palavra para você é a mesma que Paulo estava dizendo. O amor de vocês é grande. Ele vai falar, elogiar o amor deles, mas ele vai falar sobre essa reafirmação de Cristo, e depois ele vai falar sobre a vida da igreja. E ele vai dizer: cuidado, continue alicerçados na fé que foi proposta a vocês. Continuem firmes. Amém? Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. Vamos cantar bem. Jesus.